podes confiar. La 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 la, la la, la 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 la, la la. Amém? Graças a Deus. Queridos, eu quero pedir que você abra a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 2. Eu vou dar continuidade àquilo que eu comecei falando semana passada, tá certo? Eu fui exortado a me aprofundar um pouco mais, e aí quando eu sou exortado a essas situações, eu às vezes parece que não escuto, mas estou escutando, e aí quando eu estou escutando eu coloco em prática, né? Só parece, querido, que eu tenho que manter a minha aparência de ser uma pessoa dura, bruta. Queridos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. E nós vamos continuar a falar um pouco sobre santificação, tá certo? Para que a gente possa entender um pouco melhor. E é uma questão muito séria, né? E eu quero ouvi-los, amém? Bata na pessoa que está do seu lado e diga: o pastor quer saber a sua opinião. Aí agora bata de novo e diga: preste atenção nisso. Não fique calado. Se quer perguntar, pergunte. Agora diga para a pessoa assim: se sair daqui e você me perguntar, eu não vou te responder não. Amém? Entendeu? Como nós identificamos uma pessoa que se santifica? Pelas roupas. Que mais? Pelo caráter. Que mais? Pelas práticas. Que mais, irmãos? Pelo histórico no YouTube. Esse é Nutella. Não é? Ó, pelo histórico no YouTube, ó. Sabe, irmãos? A santificação, infelizmente, no decorrer da história da igreja, ela perdeu muito do seu sentido original. E nós acabamos nos tornando, no meio de tudo isso aqui, né, sendo levados por pessoas legalistas que têm uma falsa espiritualidade e que determinaram no meio do caminho o que era uma pessoa espiritual, o que era um homem, o que era uma mulher de Deus. Exemplo: para ser um homem de Deus, o camarada tem que estar bem vestido, assim como esse diácono que está aqui, com esse porte. E ele só não está mais santo hoje que ele está sem gravata, porque se ele tivesse de gravata, ele era arrebatado para ir morar na eternidade agora. De todo gay, com roupa e tudo. Com tripa e tudo, né? Essa daqui entendeu a ideia. Não é? Porque a dinâmica da espiritualidade que as pessoas tendem a olhar é justamente essa. Como a pessoa está vestido. Tá certo? E aí eu quero ir para a palavra e a gente vai entender um pouco melhor sobre o que é isso. Para melhorar o entendimento, pastor, o que é legalismo? O que é uma pessoa legalista? Tá certo? O legalismo é um estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de certas regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação. Tipo, simples. Todo mundo que está aqui, os mais velhos, acaba do tempo do Jário aí, que acompanhou Noé lá na arca, tá certo? Jário, Noé jogou uma cordinha para Jário ir com ele. Mas ouviu a frase: irmão, se é hora de madrugada a fila é menor. Tem que buscar Deus pelas madrugadas, porque é menor, sabe? Tem que fazer jejum toda hora, todo dia, porque assim você vai chegar em determinados níveis espirituais. Tem gente que classifica espiritualidade por níveis, não é, Leelton? Tem nível esse, tem esse nível aqui, tem esse nível aqui da diaconisa Joseni, tem esse nível aqui do evangelista Jário, que está acima da diaconisa Joseni, tem esse nível aqui do pastor, e tem esse nível aqui, ó, que é do diácono Gildo. Topado! Ó. É a quarta pessoa da Trindade Santa. Se o Espírito Santo vacilar, ele cheguei para aqui para governar. Mas não tem? Não tem essa dinâmica? De níveis?
de as pessoas quererem, entenderam? Classificar o nível de fé e o nível de espiritualidade das pessoas. Exatamente. É o pecado, o pecadinho e o pecadão. Sabe, irmãos? Antes da gente se aprofundar um pouco mais nisso, eu quero que você vá para Colossenses capítulo 2, versículo 23. Menino do Data Show, hoje eu vou precisar de você avexado. Já está no lugar, né? Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Eu me recordo de uma situação há uns 15 anos atrás, quando um conhecido meu disse: olha, eu não sou evangélico não, mas se eu não fosse evangélico, eu jamais seria evangélico na Igreja Batista. Desse jeito. E olhando na minha cara, nos meus olhos. Aí eu disse assim: mas antes de perguntar para onde tu iria, qual é o teu problema com a Igreja Batista? Ele fez: não, porque lá senta todo mundo junto. Então eu já não concordo com isso. Porque um jovem chega na igreja, por exemplo, Liel chegou na igreja, já sentou do lado de Bruna, essa daqui que eu quero. E ele desejou porque sentou do lado. Que se ele tivesse sentado do outro lado, você não ia casar hoje, Bruna. Mas não tem essa dinâmica? Aí ele foi mais além. Ele disse: não, na Igreja Batista ainda tem um detalhe que mulher veste calça. Como é que uma mulher pode ser de Deus se ela usa calça? Calça é roupa de homem. E ele, esse cidadão, nem crente era. Tá certo? E aí muitas pessoas atribuem santidade a um estilo de roupa. E aí o texto fala que essas regras, se você for para o que tem antes, não vai não, tá, Gabriel? Mas se você for para olhar o que está lá, você vai encontrar muitas doutrinas, muitas situações de pessoas que estavam lá e que colocam essas regras como sendo um adorno de santidade, de que se você quer ser santo, você tem que viver essas regras. E se você viver essas regras, você está no padrão. Você está de acordo com aquilo que está sendo colocado no padrão. Você sabe o que é graça? É o que, irmãos? Favor imerecido. Isso é graça. Graça não se conquista por padrão humano. Graça não se conquista como um favor por algo que você fez a alguém. Graça é Deus olhar para mim, pecador, não merecedor, e ser salvo por um Deus que olhou para mim com amor e misericórdia e disse: eu vou salvar esse cidadão aí. Vou alcançá-lo com a minha graça. Isso é a graça. Nós precisamos compreender isso. Regras não te levarão à santidade. Por quê, pastor? Porque não adianta. Você está imbuído de um monte de regra e você cumpre essas regras aqui que te dão um padrão de santidade, mas o que está nessa aqui, você não vive. Mas para a gente melhorar um pouquinho mais o entendimento, eu quero ir com vocês para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 11 ao versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 11 ao 14. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será... Volta para o versículo 11, meu jovem. O fariseu se achava mais santo porque ele cumpria o quê? As regras. As regras.
Veja que ele vai dizer: eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, são ladrões, são corruptos, são adúlteros, nem mesmo como este publicano. Vai para o 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Ele se achava mais santo porque disse: olha, eu não sou bandido, eu não sou prostituto. Ele se achava melhor porque as práticas dele, na visão dele, eram fantásticas. E ele ainda disse: Jonathan, eu jejuo 2 vezes por semana. Quer ser melhor que eu, Jonathan? Tem que jejuar 3 ou 4 ou 5 ou 7. Entendeu bem? E ainda trouxe a ideia, olha, eu dou o dízimo de tudo que tenho. E eu acho interessante, irmão, só para abrir um parênteses aqui para você entender, tem crente que quando está passando pela prova, a primeira coisa que ele diz para Deus é o quê, Jairo? Senhor, eu sou dizimista fiel. Por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? O fariseu disse isso para Deus. Não sou igual a eles e as minhas práticas são essas. Ah, irmãos, santidade não está presa a regras. Santidade não está presa a regras. Nós precisamos entender isso. Ainda mais, Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. E o versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse é um ponto. Entenda. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Vou para a eternidade, porque fui escolhido para ir para a eternidade. Tá certo? Faço coisas boas, não porque quero ser salvo. Ou não para ser salvo, melhor dizendo. Eu as faço porque eu já sou salvo. Entenda isso. As suas boas práticas não lhe levarão à vida eterna. Mas porque você já tem a vida eterna, você tem as boas práticas. As boas práticas não causarão a sua santidade, ou melhor, não causarão a sua salvação, mas a sua salvação causa na sua vida as boas práticas. Compreenderam bem? O legalista diz que a santidade ela está presa a regras. Mas eu me santifico não por causa de regras, eu me santifico porque eu já tenho Cristo na minha vida. É necessário entender, irmãos, que a santificação não é simplesmente se afastar de algumas práticas e abraçar outras. Esse é um ponto que a gente tem que entender. Eu tô me santificando porque eu no mundo eu usava roupas horríveis. Agora eu sou da igreja. Agora eu sou de Jesus. Jairo disse que dançava nas quadrilhas. Né? Não sei o que ele era nas quadrilhas. Será que ele foi o noivo, Josani? Foi não, né? Só seu, né? Então, olha. Era o quê? O cigano, né? Josani disse que noivo você só foi dela, Jairo. Olha só. Aí Jairo saiu das quadrilhas vestido de cigano. É uma imagem, Jairo, que veio na minha mente aqui agora. Que se pudesse aparecer aqui, ia ser uma imagem de Jairo vestido de cigano, com aquele lencinho na cabeça e aquele brincozinho assim, ó, deixa quieto. Aí Jairo abandonou as vestes de cigano e se vestiu de crente. Crente tem roupa, sim ou não? Tem. Crente se veste, né? Não, calma, Josani. O uniforme de crente não é adequadamente, o uniforme de crente é terno. Paletó e gravata. Porque se não tiver paletó e gravata, ele não é crente. Sabe? E aí as pessoas acham que esse uniforme muda. A mulher só vai usar vestidos ou saias que se arrastem até o chão. Porque não é qualquer vestido, né, Jairo? Nem é qualquer saia. Tem que ter a dinâmica de manter lá a situação.
Sabe, irmãos? E aí eu vou usar uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás. De que é que adianta a mulher usar uma saia ou um vestido arrastando no chão e a língua ir no mesmo nível desse vestido e dessa saia? Santidade não está ligada a esse tipo de regra. Sabendo que, abra-se um parênteses aqui e entenda, uma mulher cristã, ela sabe se vestir de uma forma prudente. Ela sabe se vestir de uma forma adequada para ela. Como mulher cristã, como serva do Deus Altíssimo. O padrão dela é muito mais elevado do que o padrão mundano que está aí. Que eu acho até interessante. Você quer que eu diga para você um exemplo? Se você receber um papelzinho qualquer da vida desse aí, que convida você a ir no fórum. Mulher não entra lá de bermuda, nem homem entra de bermuda, nem entra de mini saia, nem entra com roupa decotada. Porque, nem de alça. Porque tem que respeitar o lugar. Isso é fantástico. Aí a gente abre um parênteses e a pessoa quer vir para a igreja. Porque o padrão de moda não é um padrão diferenciado, que é se colocar no mesmo padrão mundano. Tá certo? Não quer dizer que a pessoa seja mais santa ou menos santa pela roupa. A roupa pode demonstrar uma falha de entendimento, uma falha, tá certo, de instrução na vida de uma mulher ou na vida de um homem. Tá? Porque a dinâmica de roupa, ela não está presa apenas à mulher, ela vai ao homem também. Porque tem certas calças que certos homens usam que é... Vou citar aqui, né? É João Dória. Quem é? Entendeu, né, Vaso? Se você ver umas entrevistas dele lá, o governador de São Paulo, você vai entender do que eu estou falando. Tem certos crentes que querem se vestir naquele modelo. Pastor, é complicado do mesmo jeito, tá certo? Então, a modéstia, ela está dentro, ela está implícita à santidade do homem e da mulher de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, de que é que adianta andar o tempo todo de terno, de gravata, de que é que adianta andar o tempo todo com vestidões longos, colocar lenço sobre as suas cabeças, mas ser uma pessoa mentirosa. Olha lá, está vendo aquele ali é profeta, olha a roupa dele, olha como ele está vestido. Mas aí quando você chega na família, fulano é um mentiroso. Fulana é uma mulher que rixosa, que planta discórdia dentro dessa casa. Olha, a gente estava aqui um dia, todo mundo feliz da vida, rindo à toa. Pense numa alegria, mas foi Priscila chegar... Pelo amor de Deus. Meu amigo, o tumulto chegou, Jonathan. Foi ela bater no portão e a gente perguntar quem é. Sou eu. Ela já chegou dizendo assim: vocês ouviram o que foi que a minha mãe disse de vocês? A minha mãe disse que ama vocês, mas ela por trás, olha, passa a tesoura em vocês. Pense. Aí... Mas ela está de vestidão, ela está de lencinho na cabeça. O padrão de santidade dela é esse. De que adianta, irmãos? Jesus Cristo, quando ele falou sobre a dinâmica do adultério, ele disse: se um homem olhar para uma mulher e a desejar, e o desejo que Jesus coloca na passagem é um desejo sexual, ele a desejar e ele alimentar esse desejo, ele já pecou com ela. Ele pode estar de terno, Jonathan. Ele pode estar com a gravata mais linda do mundo. Ele pode estar com um terno de 5 mil reais. Terno de Jairo é mais que esse, meu filho. Terno de Jairo eu não posso nem dizer aqui os valores, porque senão... Meu filho, quando o Jairo chega no domingo, aqui, prontinho, do jeito que ele vem, tá certo? Isso aí, na maioria dos irmãos aqui, é
2 anos de salário. Para se vestir igual a Jairo. Pense nisso aí. Falar muito não. Senão o pessoal pode pegar ele no caminho aí, querer o sapato dele. Aí. Complicado. Mas de que adianta, irmãos? Se manter dessa forma, num padrão, tá certo? Num tipo de santidade exterior, mas internamente não tem santidade, internamente não tem graça, internamente não tem amor, internamente não tem obediência, sabe? Nós precisamos aprender a externar, a trazer para fora aquilo que Cristo já fez no nosso interior. E quando eu falo desse padrão de santidade, eu gosto muito de citar José. Lá na casa de Faraó, quando ele diz, olha, eu vou fazer isso contra meu senhor, teu marido, e contra meu senhor, meu Deus, pecar? Não. Ele não fez isso. Sabe? Quando você para pensar sobre um padrão de santidade no meio de uma sociedade corrompida, de uma sociedade perversa, de uma sociedade sem temor e sem amor a Deus, entenda bem isso, tá certo? Quando você vai encontrar Daniel, o texto no livro de Daniel diz que procuraram encontrar alguma coisa na qual condenar Daniel, não achando nada. Acharam algo para acusar Daniel na religião, na fé de Daniel. Qual era a fé de Daniel? É porque 3 vezes ao dia Daniel dobrava seu joelho para falar com Deus. Qual é a maneira que a gente faz? O seguinte, Daniel não abre mão disso por nada. Por nada. Vai ter um edito. E todo mundo vai fazer. Alimentaram o ego do rei, os babão. Alimentaram. E aí, o rei lá, o imperador, é dito, só pode por 1 mês, só pode fazer orações a mim. E Daniel continuou a sua fé. Tem gente que diz que Daniel foi perseguido pela sua fé. Deixa eu dizer para vocês, é mentira. Daniel foi perseguido porque ele tinha caráter. Daniel foi perseguido porque ele não abria mão de nada daquilo que ele acreditava. O seu caráter e a sua fidelidade a Deus era limpa. Entenda isso. Tanto que ele passou por 3 imperadores. Os outros foram embora. Daniel ficou lá como referência naquele lugar. Entenda isso. Na sua juventude até a sua velhice. Esse era Daniel. Padrão de santidade. Você traz ao exterior aquilo que Deus já mudou dentro de você. Para você compreender mais, entenda, eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31. Se eu estiver muito rápido, podem pedir para eu parar, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Você tem dúvida? Pergunte. Depois do texto, né? Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pergunte. Não, é pergunta ou não é pergunta? Não. Irmãos, não julguem a pergunta do rapaz, por favor. Sim. Existe um padrão de santidade. Africano. Existe. Não, existe um padrão. E eu lhe apresentei o padrão há 20 segundos atrás.
Pastor, qual é o padrão de santidade? Leia um texto, por favor. 1, 2, 3. Padrão de santidade. O que você está fazendo resulta em que Deus seja glorificado? Padrão de santidade. Esse é o padrão. Ah, pastor, a roupa. Cara, Deus é glorificado na tua roupa, lindo. Você chegar aqui com uma roupa um externo da Bakersfield, né? Meu irmão, é um espetáculo. Sabe? Bakersfield, um negócio... Brooksfield, isso aí, querido. Brooksfield, é porque eu não sei falar essas coisas assim, não. Sabe? É um espetáculo. Mas de que adianta? Eita, olha só, Deus abriu as portas, glória a Deus. Aí a pessoa descobre que você é um adúltero. Um caloteiro, sem vergonha, safado, compra e não paga. Sabe? De que adianta? Onde é que Deus foi glorificado naquele terno bonito da Brooksfield? E a sua prática? Você pode estar na simplicidade. Sabe? Utilizando uma roupa mais modesta. Mas você age, você fala e Deus é glorificado. A ação da sunamita em relação à vida de Eliseu. Este homem que passa... Este homem que come o pão, que bebe a água, ele é A ação de Eliseu mostrava, trazendo a ideia aqui, o padrão de santidade da vida dele. O padrão de santidade da vida dele é o quê? Porque a vida dele, na coisa mais simples, comer pão, tomar água, resultou em que Deus fosse glorificado. Porque ser santo, homem de Deus, irmãos, é que você é separado do pecado, da imundícia, das questões imundas dessa sociedade depravada que a gente tem. Então, o padrão de santidade é esse aqui, ó. Você quer ainda mais? Vou aumentar o padrão. Abra a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Isso aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas, ou tudo se fez, padrão de santidade, irmão, tudo se fez novo. Não, para mim, é inadmissível, a palavra é essa. Para mim, se torna inadmissível um crente, uma pessoa que se diz que tem Jesus na vida dela, mas a vida dela, ela é igual. Ela tem as mesmas práticas, Jonathan, de quando ela não tinha. Ela tem as mesmas palavras, as mesmas ações de quando ela não tinha. Sabe? Se soltar você no meio da multidão, você some, porque você se tornou igual a ela. Mas quando você está em Cristo, soltam você no meio da multidão e você brilha, você reluz, porque os seus pensamentos, as suas práticas, as suas ações são diferentes. E isso é padrão de santidade. A gente está preso a um estereotipo. Como é que diz a palavra, Josanito? Como é que é? Estereótipo. É isso aí, né? Vamos lá. Vocês entenderam, né? Há um padrão que foi colocado aí na cabeça das pessoas, que é assim, e não é assim. Sabe? Não é, só pode pregar se for de terno e gravata. Por quê? Por que só pode pregar se for de terno e gravata? Por quê? Fica mais bonito? Fica. Fica mais elegante? Fica. É, né? Você está entendendo? Fica. Não resta dúvida. Porém, você estar sem terno e gravata não tira de você o quê? A autoridade. Você já imaginou você no meio de uma guerra para pregar no meio daquela situação lá todinha? Espera aí que eu vou botar o terno. Eita. Tinha que vir com essa, né? Olha, irmãos. Vamos lá. Existem lugares. Tá certo? Existem lugares e lugares. Dependendo do lugar, eu não teria nenhum problema em ver uma pessoa ministrar de bermuda, dependendo do lugar. Eu acho que a gente precisa ter o discernimento e o entendimento que você tem que entender
as questões, os lugares, né? Tem lugar, por exemplo, pastor, se o senhor for convidado numa igreja e lá só prega de terno e gravata, o senhor vai pregar como? De terno e gravata. Por exemplo, ano passado eu fui pregar no aniversário da igreja lá em Desterro. Como eu aprendi, antes de viajar eu liguei para o pastor Vaso. Como é que é o negócio aí? Para pregar aí, tem que levar terno, gravata. Não, meu irmão, vem à vontade. Olha, tranquilo, você pode ministrar aqui. Tá, não tem problema nenhum, não. Então, graças a Deus, fui. Tanto que eu preguei lá de calça social com a camisa do aniversário da igreja. Tá certo? Mas, porém, Jairo foi convidado para ministrar em uma celebração na praia. Um luau na praia, com jovens e adolescentes lá, um monte. Aí chega Jairo na praia, de terno, de gravata, e ele arranjou aquele coletezinho assim, de coletezinho lá e tal. E meu irmão, Jairo é Jairo, né? Mas aí ele olha para... Tá vendo, Jairo? Mas aí ele olha para as pessoas que estão assim, caramba, todo mundo está aqui sentadinho, de bermuda. Qual é o problema dele? Pregar de bermuda? Não tem. Então, depende do lugar, Jaqueline. Precisa ter o discernimento do lugar. Tá certo? Aí você precisa aprender como é o lugar e respeitar aquilo que o lugar pede. Tem a dinâmica daquilo que o lugar pede. É? Não, em relação ponto, a igreja. A igreja não pede que você pregue de bermuda. Porque o lugar em si não permite. Permite que você pregue de calça jeans, calça social, tá certo? Uma camisa de manga curta, sem nenhum problema. Agora, partir para a dinâmica, dizer, vou pregar de bermuda num culto de domingo. Não cabe, não comporta isso. Tá entendendo? Não é pecado. Oi? Calma, Jair. Meu Deus do céu, radicalizou aqui. Qualquer culto, tá certo? Porque não comporta. O lugar em si, não, caramba, isso aqui é um lugar... É o que o lugar pede. Aí vira de bolo, tá certo? Então, você tem que entender o que o lugar pede, o que o lugar permite que você faça. Não quer dizer que se um cara de bermuda, ele é menos santo do que o cara que não dá. Tá certo? Porque não adianta. Mas tem que entender, tem que discernir o que o lugar pede. Tá certo? Se o lugar permite que você use, você vai usar. Ou se o lugar não permite, então respeite, honre o lugar onde você está. Tá certo? Porque a dinâmica, irmãos, da igreja em si, tá? A gente precisa entender isso. Porque, pronto, você está na rua, no evangelismo de rua. O que lhe impede de você estar no evangelismo de rua de bermuda? Um bermudão no joelho. O que lhe impede? Nada. Nenhum problema. Tá certo? Nenhum problema em relação a isso. Mas você tem que entender isso. Não é a roupa não te dá a santidade. A roupa ela pode te denotar a sua elegância, ela pode denotar a maneira como você gosta de se vestir. Agora, discernindo os lugares, diga. Sei não, viu? Nascer de novo, viver uma vida de santidade é buscar uma vida que agrada a Deus. Esse é o ponto da igreja, irmãos. E esse é o fato que nos faz entender isso. Veja o que Jesus descreve no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 23. Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o quê? O mal. Mas para você entender melhor, eu quero que você volte 2 casas, né? Versículo 21, Gabriel, por favor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Dá o play. Estava esperando só virar, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E o 23 nós já lemos. Muitas pessoas, de forma errônea, dizem que alguém é mais santo do que o outro por conta de milagres e maravilhas. Porque falam outras línguas. Porque profetizam. Se aquele é homem de Deus, ele profetiza. Tá nervoso, Manel? Fica nervoso não. Sabe? Esse é o erro. Que erro, pastor? Erro que muitos cometem. Por quê? Porque Jesus está dizendo que uma classe de pessoas chegará diante dele e essas pessoas vão ter feito tudo isso aí, porém, como é que está o interior delas? E aí uma coisa que eu quero que você vai ficar doido agora com o que eu vou dizer. Dom é o quê, Josani? Dom é o quê? Dom é o quê? É um presente? Deus dá presente? Deus toma de volta? Ô, Josani, dom é? Deus deu. Pastor, e qual é a loucura que o senhor quer dizer? É que você sabia que uma pessoa, mesmo em pecado, ela fala em línguas estranhas? Você sabia que uma pessoa, mesmo em pecado, ela profetiza? Você sabia disso? Pois fala, irmã. Profetiza. Opera milagres e maravilhas. Pastor, o senhor está falando baseado em quê? No texto que nós acabamos de ler. Dom é presente. Deus deu. Você pediu, os Deus dá. Toma aqui, meu filho. Presente para você. Estou pedindo. Porque eu estou pecando. Ele está em pecado. Mas, pastor, e como é que a gente vai saber que uma pessoa é de Deus? Discernimento. Agora, você sabe qual o principal erro, principal pecado da igreja? Da igreja atual, a igreja evangélica atual. Sabe qual é o principal pecado da igreja? Eu vou dizer para vocês. Vamos fazer uma cruzada e o pregador da noite vai ser Jairo. A gente vai colocar 5.000 cadeiras aí na frente. E Jairo vai ser o pregador da noite. A gente vai botar um sistema de som fantástico. Vamos botar telão de LED espalhado. Vai botar drone filmando em cima. Vamos botar divulgação na internet, em todos os lugares. Quantas pessoas vêm, Josani? Ei, mano, a igreja daquele congresso. Vocês não vêm? Vocês não vêm? Tá, foi mana, viu? Quem disse que não vinha foi mana. Depois tu conversa com ela para saber o que, é que ela tem contra tu. Você ia obrigar ela a vir, né? Na mar. Calma. Mas aí, irmão, vamos lá, ó. A gente fez isso. A igreja, vou botar que 80% da igreja viesse. Talvez. Mas vou ser bondoso contigo. Sabe? Mas aí a dinâmica é, você faz a mesma coisa, aí você diz assim, vamos trazer Silas Malafaia. Esse é ovelha, viu, senhor? Esse é ovelha. Tá vendo? Irmãos, se a gente fizer metade da propaganda que eu disse que faria para Jairo, 5.000 lugares seria um pouco. Pastor, por quê? Porque esse é o principal pecado da igreja moderna. Hein? Idolatria. Ela idolatra. Ela idolatra. Eu não vi não, tá, irmãos? Você vê um show mundano aí, diz um cantor que está em evidência aí no momento. Vocês conhecem algum que está em evidência? Diga, irmão. Senão eu vou falar. Anitta, pronto, aí. Pronto, Anitta. Os irmãos estão crentes com medo de falar. Né? Obrigado, Jairo, por nos auxiliar. Aí, irmão, ó. Vixe. Show de Anitta. Aí tá lá o povo. No show de Anitta filmando ela lá. É ou não é? Show de Sérgio Lopes. Tá lá o povo fazendo o quê? A mesma coisa. Pastor, e qual é a dinâmica? É que, convenhamos,
Vamos lançar uma conjectura, vamos pensar. Eu quero que vocês pensem comigo. Um show de artistas que não são cristãos, eles fazem aquele show para tocar o coração das multidões, sim ou não? Para fazer com que as multidões chorem com ele, cantem com ele, sim ou não? Porque ele quer receber o quê? A glória daquele momento. Cara, eu sou pipoco. Meu Deus, olha só. Eu sou pipoco, Daniel. Aí você vai para um show de um artista gospel e as pessoas fazem a mesma coisa. Pastor, e qual é o problema? O problema é que aquelas pessoas que estão naquele evento, que elas dizem que vão adorar a Deus, elas tinham que pegar o bendito do celular e enfiar no bolso. Elas tinham que estar ali e elas saíram de casa dizendo que iam adorar a Deus, então elas tinham que estar ali e fazer o quê? Adorar quem? Mas elas adoram? Não. Elas fazem a mesma coisa. Elas dão ao ser humano a mesma coisa que o mundo dá ao outro ser humano. Irmãos, o padrão de santidade de Deus está fora, sabe, de um modelo que foi criado pelo próprio homem. O padrão de santidade de Deus está em que você vive um evangelho pleno, cheio da graça, cheio do amor, aonde você possa olhar e dizer, Senhor, eu não quero ser colocado com aqueles que o Senhor disse que nunca conheceu. O cara... Perde a irmã, quer que eu me afogue. Sabe, irmãos? Tem que entender que o padrão é diferente. Ele não quer estar no lado daquele que vai dizer, eu não te conheço, eu quero ser conhecido por Deus. Pastor, mas o mundo não lhe conhece, a sociedade não lhe conhece, o senhor não tem muitos seguidores. Cara, e qual é o problema disso? Às vezes a gente esquece. De que, pastor? Fato, irmão. Sejamos fatos, sejamos realistas. O povo de Deus precisa ser realista. Muito seguidor numa rede social gera o quê? Hein? Não. Não. Gera o quê, Joseni? Dinheiro. É o quê, Joseni? Dinheiro. Muito seguidor na rede social gera dinheiro ou não? É, irmãos. A gente esquece disso. As pessoas... pastor, mas é isso aí, para isso aí que a rede social tá. Entenda isso, engajamento. É para gerar dinheiro. Se você quiser entender, você pega o cara do tráfico ali, ó. É. Tráfego. É, o cara do tráfego. É, não é tráfico não. Não é tráfico não, irmãos. Ele é gerente de tráfego. Cara, ele entende dessas coisas de mídia social. Esse menino, levanta a mão aí, ó. Ele pode lhe dar uma dinâmica disso aí. É isso que gera, irmãos. É isso que gera. Calma, Rudes. Respira. Tá? Diga. Respira, Hudson. Eu não disse isso. Não, pastor, eu não disse isso. Eu disse que as pessoas poderiam ir, mas elas fossem sinceras com o que elas vão fazer lá. Você vai adorar a Deus? Você vai adorar a Deus. Cara, o cara canta bem, tá certo? Tá? Por exemplo, pastor, o senhor iria no show de quem? Toninho de Aripubu. Nem lembra, né? Meus irmãos são novos demais para lembrar de Toninho de Aripubu. Tá entendendo? Eu fui de propósito. Tá certo? Eu tô indo, cara, tô indo. Vou cantar, vou celebrar, vou engrandecer. Tô indo pro show do Toninho de Aripubu. Mas a motivação que as pessoas dizem que vão é para fazer o quê? Mas adorar a Deus no show é adorar a Deus, meu irmão. É você estar lá cantando com um cara que você gosta das canções dele, glorificando a Deus por aquele momento, pela vida dele, por aquele instrumento que o Senhor colocou ali.
Isso é adorar a Deus. Mas na hora que eu vou lá e exalto o cara e coloco o cara acima e tenho as mesmas práticas, as mesmas que o cara, quando ele começa, todo show tem uma banda que vem antes, sim ou não? Tem ou não tem? Então eu vou adorar a Deus com aquele cara que vai vir depois ou eu começo a adorar a Deus naquele momento ali? Mas as pessoas fazem o quê? Então eu quebro a dinâmica daquilo que ela está dizendo que vai fazer, mas ela não está fazendo. Está entendendo? Pastor, o cara pode fazer um show, meu irmão, quero que você faça, bom, você faça um show. Jonathan Lopes e banda pentecostal. 200 mil pessoas. Glória a Deus. Mas que as pessoas, elas têm uma convicção daquilo que elas estão fazendo naquele lugar. Está entendendo? A dinâmica é essa. Estou indo para o show, então vai para o show. Vou cantar, cante. Não tenho nenhum problema com isso. A minha questão está naquilo que ela disse que vai fazer, porém ela não faz aquilo. É a ação que é diferente daquilo que é falado. Que coisa. Não. Que trate da maneira que tem que ser tratado. Sim. Não vejo problema nisso. Em momento nenhum, meu problema foi com eles. O meu problema foi que aqui disse que vai fazer uma coisa, mas não faz o que disse que ia fazer. Entenda isso. Não é? O artista em si, não. Quem vai e diz, ó, eu vou adorar a Deus, mas chega lá, não presta culto. Certo? Então, a dinâmica é essa. Vai fazer o quê? Não é quem está... Só, vamos fazer uma situação aqui. Show, faça. Ah, mas se a pessoa sai de casa dizendo que vai adorar a Deus e quando você chega, você vê que você não vê essa adoração, você não vê essa dinâmica. Tá entendendo? Por exemplo, numa questão que eu fui, antes do cidadão chegar para ministrar, todo mundo estava disperso, andando, conversando. O cara começou a cantar. Espera aí, a adoração só existe quando ele começa e ele não pediu isso. Está entendendo? Ele repreende isso. Mas aí eu falo, o principal pecado da igreja moderna é o quê? A idolatria. Porque ela não tem um padrão de santidade. A igreja que nós citamos aqui no início, a igreja de Coríntio, qual era o problema dela? Era divisão. Porque uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo. E Paulo vai lá e detona. Vocês estão errados. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. O padrão de vocês está errado. O caminho de vocês está errado. Está entendendo? Teve uma situação aqui há uns dias atrás aí que eu achei muito fantástico, que um irmão da igreja foi para um evento e aí na hora que o pessoal estava lá no evento, aí daqui a pouco quando as pessoas do cartaz chegaram, aí o pessoal... Cara, na hora, vocês vieram fazer o que aqui? Eu não sou nada. A pessoa que está aqui do meu lado não é nada. Nós estamos aqui para adorar. Vocês disseram sair de casa, vieram aqui para adorar a Deus. Você está entendendo, Jonathan? Então, o meu problema não está no cara organizar um evento. Não, ele tem que organizar. Se ele é a profissão dele, ele tem a dinâmica, ele sobrevive daquilo, ele vai fazer. Isso não tira, irmãos, isso não tira a santidade de ninguém. Tá certo? Isso não acaba com a santidade de ninguém fazer isso. Não. Tá? A gente precisa compreender isso. Agora, mover, cara, eu estou indo por uma situação, cara, eu vou para um evento onde o JB Carvalho vai falar. Né? Eu ia falar Hernandes, Augusto, para fugir um pouco da minha dinâmica. O JB Carvalho vai falar, mas pastor, o senhor vai? Foi um evento bom, cara.
Inclusive é R$ 500 só a inscrição. Fora a hospedagem, fora a passagem aérea, fora a alimentação. E Jonathan que me presenteou com isso aí. Jonathan vai pagar aí, vai ter um gasto aí de R$ 10.000 comigo nesse evento. Você acha pouco, né? E aí, pastor, eu estou indo ouvir o que ele tem para falar. Ele está promovendo, tá certo? E eu quero. Aí, ó, o senhor vai fazer o que lá? Eu vou buscar crescimento espiritual para a minha vida. E aquele cara tem um conhecimento que eu acho bom e me acho interessante, tá? Eu estou dizendo que estou indo adorar a Deus? Estou dizendo que vou exaltar e engrandecer? Não. A minha motivação, eu estou dizendo, explicitando para que ela é. Calma, querido. Calma. Mas aí você sai de casa dizendo que vai adorar a Deus, e aí Jonathan vai pregar. Falou um carinha. Chegou, vai vir agora ministrar José Alves Neto. Abre o caderno. Agora vai em boca de Deus aí. Você está entendendo? Que já se quebrou a dinâmica, irmãos, da coisa. Então a gente precisa entender isso. Santidade ao Senhor. A gente vai santificando a nossa vida ao Senhor, vai se revestindo cada vez mais do novo homem, vai buscando aquilo que realmente nos interessa, que é que Deus seja glorificado em tudo na nossa vida, exaltado em tudo na nossa vida. A gente precisa compreender isso. E as pessoas, elas colocam um padrão de santidade em uns e pouca santidade em outros. E quando elas exaltam esse padrão de santidade que elas colocam em uns aqui, elas acabam dando a idolatria a essa pessoa. Entenda isso, tá certo? Pronto, vamos lá. Pastor, teólogo, menino, hein? Nível aí é teologia aí, Neto, viu? Teólogo. Se torna idolatria quando você diz que só aquela pessoa é a detentora da verdade. Só ela é bom. Ninguém mais presta. Sabe? Ninguém mais presta. Olha, fulano, não. Se não for Beltrano, não rola. Porque Beltrano é que ele tem um conhecimento, ele detém o conhecimento e acabou-se. Aí está a idolatria. Você gostar... eu já li muitos livros do Max Lucado, muitos livros do John Piper, tá certo? Do A.W. Tozer. São bons, do Hernandes, do Augusto. São bons. Eu gosto de ler eles. Ah, pastor, mas qual é o melhor? Cara, para mim todos são bons. Eu não desprezo conhecimento nenhum de ninguém. Tanto que um dos livros que mais impactou a minha vida foi O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Um livreto dessa finura, que falou a história do jovem chamado Sundar Singh, no início da minha fé. Desses caras todinho. E Sundar Singh nem vivo está mais. Eu li a biografia dele. Tá certo? O problema da idolatria se torna quando só aquele ponto... Por exemplo, teve um tempo na vida de Jonathan e ele foi uma pessoa que era dentro do trono sempre. Né? Não tinha outro ministério, né? Só tinha esse. Era esse. Né? Ele e Mateus, eram todas as canções desse ministério que tinha que tocar, que tinha que cantar. Não restava nada. O problema não é você gostar. Às vezes você se enquadra num estilo musical, num estilo de pregação, tá certo? Não tem nenhum problema. O problema é quando você diz que só eles são os detentores, só eles são bons. Mas ninguém é bom. Ah, fulano, sabe? Fulano não. É cicrano. Deus só fala através daquela pessoa. E aí é que está o problema. Aí você vai já estar numa vertente de idolatria. Tá certo? Então, você tem que ouvir, gostar e aprender a ouvir. E ainda mais, irmãos, respeitar. Tá certo? Por exemplo, Jonathan tem um estilo musical dele. Você tem o seu. Que em alguns momentos é totalmente diferente do de Jonathan. Que você olha assim e diz, não. Já Jairo tem um estilo totalmente diferente. Totalmente diferente. E o senhor, pastor, rapaz, eu não tenho um estilo musical, eu sou eclético.
Eu sou eclético, eu gosto de muitas coisas. Você vai... Quem já teve jovens aqui que já me viu ouvindo Salomão do Reggae. Tá certo? Aí, Isadora Pompeu. Como? Oficina G3. Ah, irmão, eu escuto tudo. Todos. Hillsong, aí, ó. Ah, irmão, tá certo? A dinâmica, irmãos, é você não se deixar levar pela idolatria. É só você entender se, poxa, Deus usa todo mundo. Ponto. Amém? Efésios, capítulo 4, versículo 24. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e proveniência da verdade. Se dispam, o versículo anterior vai falar de se despir do velho homem, e quando você está buscando santidade, quando você está se santificando, você está se revestindo do novo. Amém, irmãos? Se revestir do novo. Quem era você sem Jesus? Que vídeos você publicava, postava no seu TikTok, no seu Instagram, no seu Facebook. Você tem Jesus hoje, mudou? Isso aqui é o extremo, tá, irmãos? Eu estou indo bem para o extremo mesmo, para aquilo que é visível. Se despir do velho homem, jogar ele fora, tirou, jogou fora, e vou me revestir do novo homem criado em Cristo. Eu, irmãos, particularmente, a igreja, os crentes de hoje, eles são tão iludidos. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Que se a Anitta amanhã aparecer cantando uma canção aí evangélica, olha, já está se convertendo. Já pode ouvir a Anitta, Jonathan, que ela já cantou uma de Jesus. Ela tem 200 músicas, mas a 201 foi uma canção de Jesus. Então a gente pode ouvir todas as 200. Irmãos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se revestir do novo homem, sabe, se despir do velho, deixar o velho de lado e começar a viver uma vida nova em Cristo. Diga. Beleza. Gosto é gosto. Porque não conhece a Bíblia. É o quê? Isso é o jeito novo. Mas, pronto, a dinâmica, vamos lá. Deus não gosta de quê? Do pecado. Então, para você saber a diferença entre o certo e o errado, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, você tem que conhecer o quê? A Bíblia. O meu gosto será norteado por essa palavra. Tá certo? Tem situações, por exemplo, eu vou citar uma questão que aconteceu há muitos anos atrás aqui em João Pessoa. Tá certo? O que você viria de errado em uma canção Rompendo em Fé. Você lembra de Rompendo em Fé? Cada vez que a minha fé é aprovada. Não. Teve um ministério de louvor que estavam cantando essa canção e o pastor estava sentado. Essa igreja tem uma dinâmica diferente da nossa.
E o pastor estava sentado. E quando começou a cantar essa canção, no terceiro verso, alguma coisa assim, o pastor chamou o diácono e fez: suba ali e diga para o rapazinho do louvor mudar um hino. Que isso aqui, enquanto eu for pastor dessa igreja, não canta aqui não. Assim. Desse jeito. Eu não vou dizer o nome dele não. Tá certo? Mas isso aconteceu aqui em João Pessoa. Exato. Vai jogar de lado. Será? É. Vixe! Pula, pula. Você disse o nome do cantor, cara, não pode dizer. Mas é complicado. Mas olha, irmãos, nesse caso específico do que Lielton está tratando, dinâmica de quê? Tem canções dele, do cantor, que eu gosto. Tá certo? Que eu gosto. A vida dele é que deu problema. Deu tilt na vida dele. Deu loucura. A soberba baixou ali em um determinado momento e deu problema. Tá certo? Mas a gente precisa entender isso. O que vai nos basear, irmãos, naquilo que nós cremos, naquilo que nós cantamos, é a palavra. Tá certo? Porque tem situações coisas que as pessoas cantam, por exemplo, que é loucura. Tá? Tem um cantor aqui de João Pessoa, esse cidadão, um cara inteligentíssimo, e ele fez um louvor que dizia: varre, varre, vassourinha santa. Eu não vou continuar o restante da canção, não, porque ela é complicada. Tá certo? Mas você tem que partir para a dinâmica do que a Bíblia diz. Você está vendo que uma pessoa está cantando uma coisa que não tem na Bíblia. Certo? Porque, irmãos, olha, uma questão é eu ter experiência com Deus. Amém? Eu tenho experiências com Deus, que são minhas experiências com Deus, tá certo? Que talvez não estejam descritas nessa palavra. São minhas experiências com Deus. E tem gente que pega essas experiências que ele tem com Deus e coloca como doutrina. E não é doutrina. Tá certo? São experiências. É meu íntimo entre eu e Deus. Diga. Meu Deus do céu. Hoje? O que é que tu fez, Jairo? Foi nada. Coisa linda. Isso dá um sermão pesado. Olha, irmãos, o complicado, preste atenção. Quando eu trato de música, tá certo? Música é uma coisa complicada. Muitas das vezes você acha que certas músicas são besteira. O problema está dentro da dinâmica do que a música move o coração. Às vezes você está num lugar, pronto, o Jonathan trabalha num canto que toda hora está passando um carrinho daquele, ou tem alguém na esquina escutando alguma coisa. Tá certo? Dá mais não, né? Graças a Deus aí. Porque no meu tempo era direto. Mas aí você acabava voltado ao pensamento do que a música dizia, do que ela falava, porque não existe... As professoras que estão aqui, elas vão dizer isso, didaticamente é uma das ferramentas mais poderosas para ensinar. É fantástico, tá certo? Quando você ensina certas questões através da música, aquilo fica impregnado, fica fixado na cabeça da criança. Aí vai, pastor, tem alguma questão? Mas aí, você começa a ouvir. E aí começa com uma coisa simples como o Roberto Carlos da vida.
Daqui a pouco, para você estar ouvindo um Edson Gomes, é rápido. Meu irmão, tá certo? Porque são situações que vão levar. Aí você vai. Aí daí você vai para uma outra situação. Você vai baixando, vai baixando. Mexe, irmãos. Música acaba lhe doutrinando. Tá certo? Lhe doutrina. E quando você começa a achar que é besteira, que isso não tem nada a ver, você já foi. Porque ela vai mexer na sua fé. Não sei. Preste atenção. Eu falei agorinha de que o que norteia o nosso gosto musical tem que ser o quê? A palavra. Não, tem que ser o quê? A palavra. Tá certo? O que vai basear a dinâmica é a palavra. O corinho que você está citando foi uma experiência que o cara transformou numa canção e pegou. Então, mas aí, sim, mas a dinâmica desse corinho, ele vai me levar para longe da fé? Aonde? Encanto, não. Longe da fé ele não me leva, não. Porque diante da Bíblia, quem é o varão de branco? Sim. Que tipo de amor? Que amor? Não. Deus revelou um amor diferenciado. Que tipo de amor? Porque a dinâmica, eu estou escutando uma canção que fala de amor. E aí, quando você vai ver que tipo de amor é aquele, é um amor prostituto, é um amor errado. Não, a dinâmica da música, eu estou usando uma música que é teologicamente de acordo com que confissão de fé. Eu preciso entender qual é a confissão de fé que teologicamente ela é errada. Porque se você for para a dinâmica de teologicamente errado, calma, irmãos, eu tenho a confissão de fé de Westminster, tá certo? Eu tenho a confissão de fé da Igreja Presbiteriana, eu tenho a confissão de fé da Igreja Congregacional, eu tenho a confissão de fé da Igreja Batista, eu tenho a confissão de fé da Igreja Assembleia de Deus. Então, se eu for partir para essa dinâmica teológica, eu vou encontrar brechas e situações em cada uma para dizer, mas a minha confissão de fé diz isso aqui. Se você chegar para um assembleiano e dizer, não, mas isso aqui teologicamente é errado, ele vai pegar um livro da confissão de fé dele, baseado nos teólogos da igreja, e vai dizer, está aqui, mas a minha confissão de fé diz isso aqui. E aí você vai ter um problema de ordem teológica que não vai ser resolvido nunca, porque cada um tem uma ordem de fé baseada naquilo que um determinado teólogo estudou. É assim. Se você ler Louis Berkhoff, Erickson Millard, Wayne Grudem, tá certo? Você vai encontrar os três tratando do mesmo tema e indo para situações... Não, eu estou falando que você que abriu a corrente de confissão de fé. Não, Jonathan. Confissão de fé é uma dinâmica que vai estar restringida à área teológica daquela igreja, daquela confissão. Então, mas aí, de música, uma situação dessa, dentro da confissão de fé daquela igreja, aquela música cabe. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho como ir de encontro àquilo que o determinado teólogo, que a igreja abraçou, e aquela abertura dele comporta. Como é que eu vou ser contrário a isso? Então, a dinâmica de confissão de fé, irmãos, ela tem que estar restrita àquilo que nós entendemos por certo. Se a gente for partir para a confissão de fé, a gente vai ter conflito entre aquilo que a Igreja Batista Bethesda entende com aquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil entende. Tá certo? Esse é o problema de confissão de fé. Entenda isso aí. A dinâmica da palavra é ela que vai me nortear. Se eu for partir para a ideia de quê? De confissão de fé, eu vou partir para a área teológica, aí eu vou partir para um monte de coisa que não vai ajudar em nada, vai complicar. Fale, estou esperando.
Ainda tem, meu filho. A terapia do amor ainda tem lá. Tem. Toca tudo. Eu não concordo. Sim. Mas a dinâmica, querida, é quando você dá a abertura. Porque o cara que escuta isso na igreja, ele vai ouvir aonde? Em todo canto. Porque se na igreja toca, vai para todo canto. Não, aí tá complicando. Fala, José. É errada. A minha acerta. Tem se são importantíssimas. Se não tiver. Olha, a dinâmica é uma dinâmica que a gente precisa. A dinâmica que a gente precisa entender, irmãos, olha, é que o salmista declara uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que um abismo chama outro abismo. Se você abrir, preste atenção nisso. Se você abrir a porta para a menor coisa que seja, entenda isso. Não vai ficar só na menor coisa, não. Vai entrar outras e outras e outras e outras e outras. Tá certo? A dinâmica da vigilância. É a dinâmica daquilo que a palavra me ensina. Tá certo? Não, para mim cabe em tudo. Não, mas a dinâmica de um... Ah. Olha, irmão, presta atenção. Vamos lá. Ah. Vamos lá. O que é que uma série da Netflix vai mexer comigo em relação à música? Porque uma série que eu assisto, calma, uma série que eu assisto, primeiro eu assisto aquilo que eu vejo que não é ruim, tá certo? E segundo, eu assisti uma coisa, aquilo me doutrina até que ponto? Aquilo me doutrina. Porque eu nunca me peguei caminhando, me lembrando de cenas ou de situações de filmes que eu assisti. Agora, eu já fui muito bombardeado em relação a canções que eu já ouvi. A dinâmica de quando você parte para querer colocar a mesma coisa em relação aí, não vai caber. Não, aí já é uma outra história. Aí já é uma outra história. O cara que ele é fã do Guerra nas Estrelas, aí é uma dinâmica dele. Sim, aí você está tratando de visibilidade de uma coisa
E quais são as indústrias que pagam para os caras fazerem lá as canções? Já que é a mesma coisa. Não. Você vai encontrar cara que paga para que a música dele toque no filme. Mas você não encontra quem pague para o cara fazer o comercial dele dentro da música. A dinâmica comercial da coisa aí está complicada. Para fazer a música dela. Sim, a música para ela. Sim, eles compraram a música do cara. Se assuste não, Jordan, viu? Isso é Bethesda. Você escuta aqui, meu filho? Ai, Jesus. Complicado, viu? Isso, eu conheço a máquina. A máquina eu conheço. É uma dinâmica, irmãos, de amadurecimento. Agora, ó, entenda uma coisa. Você tem que amadurecer. Porém, diga, William. Você concorda com quem, afinal de contas? Sim, você falou eles, diga quem são os eles. A sua mãe já vai querer conversar com você hoje. Culpa é sua, Laerte. Diga. Vai, Jair. Tem 3 pessoas falando aí, desse jeito. Fale, Jário. Semana que vem tem a continuação. Escondido. Você já foi para o outro lado bem pior. Já foram para o extremo. Presta atenção, ó. Ó, calma. Aquieta aí, rebanho. Jonathan vai falar, aí a gente vai fazer a oração final, pelo amor de Deus. Sexta-feira que vem a gente continua. Tudo a ver. Tudo a ver, meu filho. Ixi, conversa com ele aí.
Matuê? Resuma aí, meu santo. Isso. Finalizou. Jesus. Terminou? Vai, Liel. Ainda não. Ainda não. Ainda não. É. Sim. 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 Semana que vem tem a parte 3. Isso. Amém, irmãos? Isso é bem antigo. Isso é do tempo da minha mãe, tá ali, ó. Irmãos. Amém? Entendam uma coisa. Vida cristã, tá certo? Não é errado o questionamento. Vida cristã, você cresce quando você questiona. Você aprende quando você questiona. E principalmente, quando você tem espaço para questionar. Aonde a sua opinião ela é bem-vinda, ela é respeitada. A seminarista vai estar de 6 meses de disciplina. Mas eu respeito a sua opinião. Vocês não é bom assim? 6 é pouco, é, Hudson? 1 ano? 2 anos, ó. Tá certo? Mas a gente cresce, irmãos, nesses debates. Agora, eu quero finalizar lembrando para vocês. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: tudo, mas nem tudo. Sai daqui com esse pensamento. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo convém a você como cristão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, Tu és bom, maravilhoso, tremendo, glorioso. Nós Te louvamos pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pela Tua graça. Nós Te louvamos porque o Senhor é aquele que nos chama para pensar sobre a vida cristã, para pensar sobre uma vida cheia de graça, cheia de amor, cheia de misericórdia, uma vida diferenciada, uma vida que foge do padrão mundano, do padrão onde o Senhor não tem lugar. Uma vida onde nós existimos para que o Senhor seja glorificado através das nossas canções, através daquilo que nós falamos, por onde nós andamos, onde o Senhor é exaltado e engrandecido, Pai. Nos ajude a manter a santidade, a manter a nossa vida reta e pura diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Só alguns avisos bem rápidos que tem aí. Tá aí, já vazou.